Olá a todos! Vamos agora então com matemática. Então eu sou o professor Alexandre dos Santos. Então nós veremos hoje função quadrática, máximos e mínimos, ok? Vamos relembrar? Então, vamos lá. Vamos aí para a nossa primeira cartela. Então, função polinomial do segundo grau ou função quadrática, tá? Ou, quer dizer, são sinônimos. Ou vai aparecer o nome função polinomial do segundo grau, né? Ou função quadrática, tá bom? Então, chama-se função quadrática ou função polinomial do segundo grau qualquer função f, tá? De R em R. O que quer dizer R em R? Esse é um conjunto numérico, conjunto dos números reais, tá? Dada por uma lei de forma f de x igual a x ao quadrado, por isso função quadrática, mais bx mais c. Ok? A, b e c são o quê? São números reais. E nós temos aí que o a, né? O a tem que ser diferente de zero. Porque se nós tirarmos o a, o x ao quadrado vai sumir e nós teremos só bx mais c, uma função polinomial do primeiro grau. Ok? Bem simples aí, né? Então, agora, o que ele tem? Nós temos também uma imagem, né? Que é o gráfico. O gráfico da função polinomial do segundo grau, né? Y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Novamente aí. Lembrando que o a tem que ser diferente de zero. É uma curva chamada parábola. Ok? Muito bem. Então, vamos relembrar aqui a parábola. Nós teremos uma parábola e teremos um ponto, né? Muito importante nessa parábola que nós veremos agora. Olha só, nós temos aqui então a nossa parábola, né? Nós temos um ponto lá embaixo, é o vértice da parábola, e ele está sendo chamado aqui de ponto de mínimo, ok? E nós conseguimos ver aqui, ó, que ela tem a concavidade, essa boca da parábola, né? A concavidade voltada para cima, tá? Então, concavidade voltada para cima, nós temos um ponto de mínimo. Pode acontecer ao contrário? Claro, vamos relembrar. Olha só aqui então. A concavidade voltada para baixo e nós teremos um ponto de máximo aqui no nosso vértice da parábola. Nós vamos aí resolver alguns problemas daqui a pouquinho com esse assunto, tá bom? Então, vamos dar continuidade agora. Vamos ver aí, então, o que temos aí nesses coeficientes. Essa concavidade voltada para cima ou para baixo, né? Tem a ver com o nosso coeficiente A. Vamos lá? Olha só, vai aparecer aqui, então, aqui, ó. Temos aí, quando o A, né? Ó, bem aqui, ó. Quando o A for maior que zero, a concavidade é voltada para cima, né? E aí teremos um ponto de mínimo. Quando o A for menor que zero, a concavidade aqui, ó, é voltada para baixo e teremos né? E teremos então um ponto de máximo, ok? Muito bem. Vamos exercitar um pouco. Vamos aí para o nosso exemplo. Vamos lá? Então aqui, ó, nós temos nosso primeiro exemplo. Uma empresa produz um determinado produto com o custo definido pela seguinte função. Aqui, então, C de x é igual a x ao quadrado menos 80x mais 3.000. Considerando o custo C em reais, tá? E x a quantidade de unidades produzidas, determine a quantidade de unidades para que o custo seja mínimo. Então, nós temos aqui, ó, o custo mínimo. O que nós vamos lembrar? Concavidade voltada para cima. Nós teremos aqui um ponto de mínimo, né? Quando a concavidade é voltada para cima, o nosso A é maior do que zero. Ok? Nós temos aqui, então, um ponto que é o vértice. Então, nós precisamos lembrar
né, o seguinte, que o ponto, que eu vou chamar aqui com a letra maiúscula quando é ponto, né, vou botar aqui, ó, esse ponto aqui que é o vértice, ele vai ter as seguintes coordenadas. Ora, o x vértice e o y vértice. Sempre quando temos um ponto, temos x e y. Até aí, ok, né? E também nós vamos lembrar o seguinte, tá? O x vértice, ele vai se dar pela seguinte forma, aqui, ó. Essa razão aqui, menos b sobre 2a. Y vértice será menos delta sobre 4a. Facinho, facinho. Ok? Então, isso aqui é importantíssimo para resolvermos esse tipo de problema, tá bom? Lembraram aí? Muito bem. Então, voltando aqui, ó, nós temos a nossa função. C de x é igual a x ao quadrado menos 80x mais 3.000. Ok? Então, quem é o A, quem é o B e quem é o C? O A vai ser aquele que está sempre junto aqui, ó, com x ao quadrado. Quem está junto com x ao quadrado aí? Quem lembra? Ah, mas não aparece nenhum número. Quando ele está assim, só x ao quadrado, quantos x ao quadrado nós temos? 1. É o valor numérico dele. Esse é o nosso coeficiente, 1. Quem está junto com x é o nosso b. Quem é que está? Olha, é só olhar à esquerda dele aqui, ó, menos 80. E quem está sem o x, ele está sozinho, ele é chamado de termo independente, o nosso c. Muito fácil, né? O 3.000. Sabendo disso, e lembrando o nosso ponto de vértice, que é menos b sobre 2a o x vértice, e menos delta sobre 4a o y vértice. Nós vamos aqui voltar na questão e analisar o que nós vamos calcular. Se está pedindo aqui para encontrarmos o x vértice ou y vértice. Tá? Lembrando aqui, ó, tendo aqui, vamos se situar aqui, ó, e o y, né? Lembrando que o y está sempre na vertical. E o nosso eixo horizontal, o eixo das abscissas, o eixo x. Ok? Então, nós teremos aqui, ó, nesse ponto, uma coordenada do y vértice e uma coordenada x vértice. Tá? Muito bem. Então, aqui, ó, determine, você vai para a pergunta, determine o quê? A quantidade de unidades para que o custo seja mínimo. Essa quantidade de unidades, ela é o que aqui? Ela é o y ou é o x? X é a quantidade de unidades. Ok? Então, nós queremos encontrar o x vértice. Já sabemos que o x vértice, então, né, ó, menos b sobre 2a. Quem é o b e quem é o a? Olha, já determinamos aqui, ó, muito fácil. O a é 1 e o b é menos 80. Então, vamos substituir. Menos, tá? Já tem um menos aqui, não esqueça disso. E o b é menos 80. Sobre 2a. O a está sendo multiplicado. 2 vezes o a, que é 1. Ok? Então, x vértice será igual. Menos 80. Cuidado aqui, ó. Tem um parênteses. É uma multiplicação. Multiplicando sinais iguais, o resultado é positivo. Mais 80. Como é mais, não precisa aparecer o sinal de mais na frente, correto? E 2 vezes 1 é 2. Agora nós temos que x vértice é 80 sobre 2. 80 dividido por 2 é igual a 40. Ok? Então,
Recapitulando, nós estamos falando de máximos e mínimos de uma função quadrática. Professor, como que eu sei que a função é quadrática? Olha só aqui, ó, x ao quadrado. Aqui, x, 1. Então, nós temos aqui, ó, qual é o maior expoente? O 2, né? Então, nós temos aqui, sim, uma função polinomial de segundo grau ou função quadrática. Falou em máximos e mínimos, nós temos que lembrar do ponto do vértice. Ok? X vértice menos B sobre 2A e Y vértice menos delta sobre 4A. Outra coisa importante é saber, você vai calcular o X vértice ou o Y vértice? Aí você vai ter que fazer a interpretação. Ó. Aqui pede a quantidade de unidades, né, para que seja mínima. E a quantidade de unidades aqui, ó, é o X. Nos problemas que envolvem aí a altura, né, ó, a gente pode pensar da seguinte forma. Vamos dizer aqui, ó, uma parábola. Nós temos o Y e temos o X. Aqui o vértice da parábola, né? Então, se nós estivermos falando em altura, o que a gente vai querer? Em relação a Y, o Y vértice, ok? Mas nós veremos isso exercitando um pouco. Nós temos aí, então, bastante informações, professor. Função quadrática, ponto de máximo, ponto de mínimo. Mas lembre, o ponto do vértice, tá? O ponto, ele sempre tem a coordenada x e a coordenada y. X vértice, a gente tem aí menos b sobre 2a, e o y vértice a gente acha sobre menos delta sobre 4a. E que delta é esse, professor? B ao quadrado menos 4ac. Né? Lá da fórmula resolutiva de uma função do segundo grau, uma função polinomial do segundo grau. Ok? Delta menos b ao quadrado menos 4ac, ok? Então vamos aí para o nosso exemplo para exercitar um pouco. Vamos lá. Então aí o nosso exemplo 2. O professor Alexandre, que sou eu, gosta muito de pescar. Ao jogar sua tarrafa no rio, a mesma descreve um arco no formato de uma parábola de acordo com a função. Olha só a função. Y igual a menos x ao quadrado mais 4x. É uma função quadrática, olha aí, x ao quadrado, ok? Determine a altura máxima atingida pela tarrafa. Então, quando fala altura máxima, você vai lembrar dos máximos e mínimos de uma função quadrática. Você vai interpretar se você quer achar o x vértice ou o y vértice, ok? Muito bem. E agora tem uma foto aí do professor Alexandre. Alguns invejosos falarão que isso é uma montagem. Não é não, hein? Mas eu sou filho de pescador, meu avô também era pescador. Então deixa eu só colocar aqui o delta. Lembrando do delta. É igual a b ao quadrado menos 4ac. Ok? Muito bem. Então agora eu vou deixar um pouco aí esse exemplo 2. Vamos... E daqui a pouquinho eu voltarei. Vamos para a correção agora? Sigam. Vamos lá. Então, esse problema envolve a altura, tá? E como eu tinha dado a dica, y vértice. Tá? Então, nós temos aqui na nossa resolução o valor máximo assumido pela função f é exatamente a coordenada y do vértice da parábola, que pode ser calculada através da seguinte forma. O que? Y vértice menos delta sobre 4a.
Aí você precisa lembrar que delta é b ao quadrado menos 4ac. Tirou as informações, os coeficientes, lembrando que o a é igual a menos 1, b é igual a 4 e o c é igual a 0. Tá? Então, nós temos aqui, substitui b ao quadrado. Quem é o b? É o 4. Então, no lugar do b, 4 ao quadrado. Menos 4 vezes. Quem é o a? Menos 1. Então, menos 1. Vezes o 0. O c é 0. Aqui nós temos uma multiplicação em que envolve um 0. Então, o resultado será 0. 16, por que 16? 4 ao quadrado é 16. Então, delta é 16 menos 0 igual a 16. Sabendo do delta, né? Nós vamos, então, lembrar que é menos delta sobre 4a. Vamos pegar esse valor que já encontramos e vamos substituir. Né? Quem é esse? Esse aqui é o y vértice. Então, nós teremos aqui que o y vértice será menos delta, que agora nós sabemos que é 16, menos 4 vezes o a. Lembrando que o a é quem? A é igual a menos 1. Então, vejam aqui que nós temos uma multiplicação e uma subtração, dois sinais juntos, você separa com parênteses, tá? Feito, então, nós temos menos 16 sobre 4a. Deixa eu só... Vamos lá. A. Quem é o A? O A é menos 1. Vamos refazer aqui. Então, substitui o A por menos 1. 4 vezes menos 1. Ok? 4 vezes menos 1, menos 4. Menos 16 dividido por menos 4, nós temos sinais iguais. Vai dar positivo. 16 dividido por 4 é 4. Chegamos na resposta. Então, qual é a pergunta? Vamos voltar aqui para a nossa pergunta inicial. Determine a altura máxima atingida pela tarrafa. Agora nós já descobrimos que é o y vértice é igual a 4. Então chegamos aqui numa altura de 4 metros. Uma boa tarrafada, né? Muito bem. Chegamos aí então ao final, né? Um bom almoço a todos. Chegamos ao final aí da nossa hora do SAEB. Um abraço e espero vocês na próxima. Tchau, tchau, pessoal.